Essa gente, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, suspendeu a flexibilização da posse de armas feita pelo presidente Jair Bolsonaro. Sobre esse assunto eu converso agora ao vivo pela internet com o advogado Daniel Oliveira, que é representante do STF aqui no estado do Piauí. Doutor, boa tarde para o senhor, seja bem-vindo, tudo bem? Bom, boa tarde. Na verdade, eu estou como advogado. Sim, senhor. Os representantes do STF são os ministros. Ok. Bom, mas comentando um pouco dessa decisão judicial, ela reforça um pouco a política nacional de controle de armas de fogo, né? Foi nessa linha a decisão da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, e dentro desse contexto fez-se uma interpretação constitucional sobre o tema. Na verdade, tínhamos uma série de decretos do presidente da República flexibilizando o acesso e também flexibilizando o controle, né, das armas de fogo e munições também por parte do Exército. E, em decorrência disso, alguns partidos e algumas instituições questionaram a legalidade e a constitucionalidade desses decretos. Em uma medida liminar, não submetida ainda ao plenário do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber deixou claro o seguinte: o controle de armas e munições, ela faz parte de dois princípios e direitos fundamentais previstos na Constituição. O primeiro é o direito fundamental à vida e o segundo é o direito fundamental à segurança pública e paz social. E esse controle ele é fundamental para que a utilização das armas ela ocorra da forma correta. Então, como ocorreu a partir desses decretos, flexibilizações ou até restrições ao controle por parte do Exército ou das outras áreas da segurança pública, a ministra entendeu que isso era inconstitucional e também feria a própria lei vigente, que é o próprio Estatuto do Desarmamento. Ok. Doutor Daniel, me conte uma coisa, mas na prática, essa decisão da ministra, ela traz, de certa forma, mais um processo, mais um degrau burocrático a essa concessão, acesso às armas, de certa forma, algo que já era criticado por alguns membros da sociedade civil, a desburocratização desse processo, a facilidade de se alcançar uma arma. Essa decisão, na prática, traz mais controle à situação? Isso, na verdade, são duas formas de entender e interpretar a questão, né? Tem-se essa visão jurídica e constitucional que foi estabelecida pela ministra do Supremo e tem também uma visão, de certa forma, colocada na sua pergunta, que é no que tange à burocracia, né? Com essa decisão, reestabelece-se as regras anteriores de mais controle e de mais regramentos burocráticos para acesso, né, e controle também das armas de fogo. Então, o Exército vai ter, a partir disso também, do Sistema Unificado de Controles de Armas e Munições, uma atuação mais rígida e firme com relação às armas e munições no nosso país. Na prática, doutor Daniel, me conte uma coisa, essa decisão da ministra traz alguma alteração a quem já vinha, por exemplo, tentando conseguir uma arma de uma forma mais desburocratizada? Vai atrapalhar algum processo de aquisição já aberto? Sim, traz sim. Porque, na prática, os laudos anteriores, as declarações anteriores, por exemplo, os clubes de tiros que tinham, com esses decretos, uma flexibilidade para acessar armas e munições, inclusive sem passar pelo Exército essa autorização, ou sem passar pela Polícia Federal, isso não vai mais existir, né? Porque partia-se do pressuposto de que, como a pessoa fazia parte desses clubes de tiro, ou fazia parte dessas associações, ela já fazia uso de boa-fé das armas e munições. Então, desburocratizou-se o acesso, por exemplo, com relação a isso. E, com a suspensão dos efeitos do decreto, a decisão do Supremo reestabelece as regras anteriores no que tange a um controle e autorização prévia, seja do Exército ou da Polícia Federal, de acordo com os casos específicos. Sobre esse tema, já que se trata ainda de uma decisão liminar, pode-se ter alguma novidade nos próximos dias, algo que possa mudar o andamento sobre a discussão dessa questão no Brasil? Nós acreditamos que em breve o Supremo Tribunal Federal, através do plenário ou da segunda turma, deve se manifestar sobre o tema. Então vai caber à relatora
analisar a questão e, dentro dessa lógica, decidir se vai submeter a liminar ou à turma a qual pertence ou ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Ok, doutor Daniel, muito obrigado pela sua participação. Uma excelente tarde para o senhor e até o nosso próximo encontro, viu? Obrigado. Um abraço, Valeu. boa tarde, bom trabalho. Boa tarde, Fiquemos com valeu. Deus e em casa. Obrigado, Valeu. tchau.